Pessoal, a aula de hoje eu vou falar sobre as características da atividade de exploração de hortaliças. Eu vou abordar especificamente o uso intensivo dos fatores do solo, mão de obra, insumos agrícolas e água, tá? Como é um assunto bem extenso, eu dividi em duas etapas. Hoje eu vou falar sobre esses aspectos e na semana que vem eu concluo o raciocínio. Bom, a atividade de olericultura, né? A atividade olerícola, ela tem várias peculiaridades que distingue das outras atividades aí fitotécnicas, principalmente daquelas que não pertencem à horticultura, né? Então, dentre esses aspectos que caracterizam a atividade de exploração de hortaliças, a gente vai ter aí o uso intensivo dos fatores do solo, né? O uso intensivo de mão de obra, o uso de insumos agrícolas, né? O uso intensivo de insumos agrícolas e o uso da água, tá? Então, eu vou falar a respeito de cada um desses aspectos agora. Quando a gente fala sobre o uso do solo na atividade de exploração de hortaliças, né? É bem corriqueiro a gente ouvir que há um uso intensivo do solo. E existem duas razões principais para que isso ocorra. Uma delas é que as hortaliças apresentam, em sua grande maioria, um ciclo cultural relativamente curto, de 3 a 4 meses. Embora a gente saiba que algumas espécies oleráceas, elas chegam aí até 10 meses de cultivo. Outras até mais, anos, como o caso do chuchu, que são culturas perenes, né, semi-perenes. A segunda razão, para que a gente sempre se caracteriza como uso intensivo do solo, né, é a seguinte. A segunda, que existe um grande número de espécies, né, e dentro de uma mesma espécie a gente tem muitas variedades ou cultivares, e essas são adaptadas aí às variações do clima ao longo das estações do ano. Ainda sobre o uso do solo na atividade de exploração de hortaliças, né, a gente percebe o seguinte, que em uma mesma área a gente pode cultivar, pode haver o cultivo de diversas espécies, né, ou variedades, e cultivares de uma mesma espécie ao longo do ano. Portanto, o solo nunca fica sem ocupação com culturas olerícolas. Ou seja, na exploração não há um ano agrícola, como ocorre nos cereais, e sim uma maximização dessa terra, do uso da terra, com vários cultivos de hortaliça ao longo do ano. Vale a pena lembrar que o ano agrícola refere-se à produção ou safra agrícola, normalmente de grãos, que é aquela que a gente tem em um ano, no caso de culturas da época quente, como milho, soja, né? Então se inicia na primavera e termina no outono e inverno do ano seguinte, tá? Agora, como a gente sabe que existe um grande número de espécies de hortaliças, né? Um grande número de cultivares e variedades, a espécie, né? A gente se refere àquela classificação taxonômica desenvolvida por Linnaeus, né? Que é também denominada de binomial latino, porque utiliza dois termos, né? O primeiro com a inicial maiúscula, que diz respeito ao gênero, e o segundo termo, todo em minúsculo, que se refere à espécie propriamente dita, né? Então, ambos têm que ser grifados em itálico e negrito. O negrito é optativo, mas a gente vai ter uma aula só sobre taxonomia, né? Sobre classificação taxonômica de hortaliças, então a gente vai abordar isso mais para frente. Então, a gente tem aí como exemplo a espécie, né, Solano lycopersicum. Percebam, Solano, letra maiúscula, né, lycopersicum, né, Solano é o gênero, né, do tomate, lycopersicum é a espécie propriamente dita do tomateiro. E cultivar, né, é um termo derivado das partes da palavra da língua inglesa, que significa variedade cultivada, cultivated variety, né? Ele é empregado com significado semelhante ao de variedade comercial. Mais recentemente, a gente utiliza para indicar variedade com interesse comercial, como marca, registro de direito de exploração comercial do produto. Como tal, precisa ser registrado lá no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
tá? Porque precisa obedecer à lei de proteção de cultivares, ok? Deixo o site aí para vocês terem maiores informações. A variedade, ela pode ter dois significados. Um deles, quando a gente tem duas espécies muito semelhantes e que vão ter diferença aí de alguma característica, normalmente relativa à reprodução. Nesse caso aí a gente se refere à variedade botânica. Então, um bom exemplo é o repolho, a espécie Brassica oleracea, variedade, né, é o Varieta capitata, que tem cabeça, né, e isso já é derivado do latim. Enquanto a couve comum, Brassica oleracea, Varieta acéfala, que é sem cabeça. Então, ela difere por essa característica. Agora, o outro emprego do termo variedade seria no aspecto diferencial relativo a materiais propagativos comercializados por empresas ou utilizados pelos agricultores dentro de uma mesma espécie, ou variedade botânica. Aí a gente tem, por exemplo, o tomate variedade Santa Cruz, né, que é o Solano licopérsico variedade Santa Cruz, né, ou o tomate variedade Santa Clara, né, Solano licopérsico variedade Santa Clara, por exemplo, tá? E assim por diante. Olha só, eu deixei no Google Classroom duas leituras complementares. Bom, para complementar o assunto, né, eu trouxe para vocês, está lá no Google Classroom, duas leituras complementares que falam sobre o desenvolvimento de cultivares, né? Então, tem uma publicação muito bacana da Embrapa de hortaliças, né, que é mais atual agora, de 2019, que fala sobre desenvolvimento de novas cultivares pela Embrapa Hortaliça, e uma outra também bem interessante, que é do Instituto Agronômico de Campinas, que fala sobre pesquisa e inovação como instrumento de acesso a novos mercados, fala um pouco da história, né, do desenvolvimento de cultivares de hortaliças no Instituto Agronômico de Campinas. Eu acho que vale bastante a pena a leitura, né? Só um minutinho. Bom, esse aqui é um texto, né, que está inclusive nessa primeira leitura que eu citei agora anteriormente, né? Então, diante aí da variabilidade genética dos materiais conservados aí nos bancos de germoplasma, a Embrapa ela tem desenvolvido várias cultivares, né? E nesse texto você vai ter um pouco maior de detalhamento. Eles vão falar sobre as alfaces, né, com folhas com várias tonalidades, né, de predominância de verde sobre roxo, e o ao contrário também, predominância do roxo sobre o verde, alfaces mais crocantes, alho com sabor mais suave, né. Eles vão falar sobre batata doce com diferentes colorações de polpa, né, e casca, pimentas com frutos coloridos, sabores e aromas bem acentuados, tomates também multicoloridos, inclusive compostos com mais nutrientes, né, mais nutritivos, tá? Então, é bem interessante que vocês conheçam esse trabalho desenvolvido por eles. Ainda sobre a exploração do solo, né, ainda sobre o uso do solo na exploração, né, das hortaliças, a gente pensa o seguinte, que além de gerar renda ao longo do ano, essa é uma característica importante, né, mas também tem o uso social da terra, né, a terra como sendo útil fornecedora de alimento para a população. A gente até no começo da aula estava falando sobre isso. E a gente 70% do alimento que é produzido na mesa do brasileiro, né, ele está sendo produzido nas hortaliças, nas hortas, nas áreas de olericultura, tá? Há uma outra questão que é o uso intensivo de máquinas e equipamentos. Quando essas máquinas e esses equipamentos não são bem dimensionados para o preparo do solo, associada aí a uma umidade de solo que também não é adequada para esse tipo de trabalho, resulta em sérios problemas ambientais. Compactação do solo, disseminação de fitopatógenos e de plantas daninhas, perca do solo para erosão, e principalmente quando a área tem topografia acentuada, né? Então, a mecanização ela também é intensa na atividade de olericultura.
A perda de solo em locais com maior declive é um problema grave no Brasil. Essa erosão aí ocorre devido ao tal do pé de grade, né, ou pé de arado. É originado pelo uso do arado e da enxada rotativa, né, em solos com a mesma profundidade sempre. Então, em áreas com essa elevada precipitação de chuva, a água infiltra na camada do solo revolvida e como ela não consegue infiltrar, porque o solo está impermeável, né, ela fica saturada e acaba indo para as partes mais baixas e dessa forma, né, a fertilidade do solo, até coloquei aí, né, vai para o brejo literalmente, né. Sendo assim, né, a implantação de olericultura pelo sistema de plantio direto tem sido uma medida muito eficaz e muito divulgada para evitar esse tipo de problema, né? Então, o pé de grade ou o pé de arado, para quem não sabe, é aquela camada de solo compactada, impermeável à água, né? E abaixo tem uma camada de solo que já era revolvida, tá? Ela surge aí pelo trânsito de máquinas agrícolas muito pesada, pela utilização de implementos aí sempre na mesma profundidade, ok? Então aqui tem uma imagem de uma erosão laminar, né? De uma topografia acentuada, que era cultivada com cebola, né? Na região de São José do Rio Pardo, em São Paulo, né? Então a gente consegue ver, inclusive a marca, né? Do equipamento, né? E a camada de solo arada embaixo, né? Bom, eu vou trazer para vocês um vídeo. Na verdade, ele é bem ilustrativo a respeito dessa conservação do solo, do cultivo de hortaliças, usando essa estratégia de plantio direto. Espero que vocês gostem. Outra questão bem importante, né, na atividade de exploração de hortaliças é o uso intensivo de mão de obra. Então, no cultivo de hortaliça, são utilizados muitos tratos culturais, manuais, artesanais, que são bem difíceis, por sinal. E algumas vezes é impossível até ser mecanizável, né? Então, casos aí, tem culturas aí que exigem tutoramento, né? Tem culturas que exigem transplante, raleio, desbaste, né? Enfim, são inúmeras possibilidades. Nós vamos ter uma aula somente sobre tratos culturais, ok? Bom, professora, não está aparecendo a apresentação, não. Eu acho que o Luiz Antônio pediu para entrar, né? Então, a questão da mão de obra, né, envolve também a quantidade de mão de obra, né, porque a gente tem um tempo gasto, elevado tempo gasto de mão de obra nos tratos culturais, que são realizados manualmente, né. Então, assim, a gente estima aí, por exemplo, no consumo no tomate natura, né, no tomate de mesa, que costuma gastar aí 350 dias homens por hectare, né. Se a gente for pensar que o ano tem 365, né? Então apenas 15 dias que não houve necessidade de um manejo, de um trato cultural ou de alguma operação, né? Manual nesse cultivo. Então, embora o gasto... embora esse gasto com mão de obra, né, contribua aí para o aumento do custo da produção, o cultivo de hortaliça também tem uma grande importância no aspecto social, porque emprega uma porção de pessoas, né? Além de gerar alimento, gera renda, gera postos de trabalho, né? E evita, assim, o fluxo de pessoas para a cidade, né? Então, a gente tem tratos culturais intensivos, um gasto com mão de obra tremendo, né? Como eu dei o exemplo do tomate de mesa, mas também isso gera renda, né? Gera alimento, gera renda, postos de trabalho, né? É uma atividade que emprega muito e isso é muito importante, tá? Então a gente tem aí atividades como limpeza do canteiro para ser realizado, né? Muitas vezes é manualmente mesmo, aqui ou manualmente ou com auxílio de alguma ferramenta, um sacho ou uma enxada, né? A semeadura normalmente é direta, né? Então a gente vai ter que fazer manualmente. A gente quase
não vê, né? Eu, como extensionista, às vezes eu não vejo muito plantio mecanizado de hortaliças, né? Então é manual mesmo. Aqui a gente percebe, né, nas imagens, né, o plantio do alho, na imagem à esquerda, acima, né, a cura da cebola, né, a limpeza da cebola, a higienização da cebola, plantio da cebola. No caso da packing house, a gente pensa que o manejo, né, os tratos culturais acabam depois da colheita, não, né, precisa também fazer todo um trabalho nas packing houses, né, onde há necessidade de classificar e embalar para transportar para comercialização. Então, a gente tem que fazer toalete, né? A gente precisa envolver também um grande número de pessoas de mão de obra. No transplante de mudas, né? Também aqui essa imagem é de uma aula prática que eu dei no tempo que eu ministrava aula no Pronatec, no Instituto Federal, né? Então, o produtor plantava as mudas de alface numa sementeira e depois transplantava para o local definitivo, né? Aqui são os meus alunos, né? As fotos anteriores também eram eles. É um trabalho em equipe, né? Esse dia estava bem fresquinho, né? Bem adequado para o transplante das mudinhas. E se não fosse esse trabalho em equipe, muitas vezes a equipe é pequena, né? Não é tão grande quanto essa aí. Essa é uma equipe de sala de aula, mas é um trabalho em equipe que demanda muita mão de obra, né? Outro uso intensivo é o uso de insumos agrícolas na atividade de exploração de hortaliça. Então a gente aí tem o uso de várias tecnologias avançadas, por sinal, né? E são de elevado valor. Além de a gente ter tecnologias avançadas, né, com elevado valor, elas mudam constantemente. Então, o produtor de hortaliças ele precisa estar sempre se atualizando. Dentre esses insumos aí de elevado valor, a gente pode citar aí as sementes híbridas, né, e material propagativo aí de elevada sanidade, como os tubérculos semente, né, que tem um grande valor agregado, os mini tubérculos, né? Defensivos agrícolas, agrotóxicos e pesticidas não são baratos, né? Os fertilizantes minerais e orgânicos, as telas agrícolas, os substratos, as bandejas de isopor, plástico, entre outras, né? Então, esses insumos são caros, mas em razão da grande resposta que a gente tem da atividade olerícola, né, a utilização desses insumos e fertilizantes e tudo, né, ele é pago, né, o gasto, né, que a gente tem por unidade diária, né, compensa, porque a atividade ela dá um retorno, né, ela tem um alto custo de produção, mas ela tem um retorno também. Agora, a gente tem que se atentar também que há um elevado investimento na área, né, para controlar patógenos, insetos pragas, né, porque elas ficam muito suscetíveis a esse ataque. O uso intenso da água na atividade também é outro fator bem característico. Como as plantas são herbáceas, são tenras, né, elas também têm um elevado conteúdo de água. Mais de 80% das hortaliças, mais de 80% da planta das hortaliças, né, elas são água. Então, o cultivo são empregadas altas populações, né, por unidade diária. Então, associado, né, a uma planta tenra, que ela é praticamente composta por água, a elevadas populações, né, numa mesma unidade diária, a gente tem uma elevada taxa de crescimento e aí também um alto índice de área foliar, resulta numa grande perca de água para a atmosfera devido à transpiração. Essa perca de água, né, ela vai ocorrer para a atmosfera por evaporação, que é o somatório da água, da transpiração da planta pelos estômatos e pela evaporação do solo, que é a evapotranspiração.
né? Esse é um importante conceito na hora da gente entender o manejo da irrigação das culturas de agricultura. Para quem não sabe, vale a pena lembrar, o índice de área foliar é essa razão que a gente tem da área total das folhas de planta e a área de solo disponível para a planta, né? E a transpiração, né, é aquela água que juntamente com nutrientes, com minerais presentes no solo, é absorvida pela raiz, transloca pelo xilema, né, e vai até a parte aérea, e onde tem pequenas aberturas, que são os estômatos, e a água é liberada para a atmosfera em forma de vapor, né? É importante esse processo, né? É de extrema importância para o crescimento da planta. A disponibilidade de água, né, é um fator que mais tem limitado aí o cultivo de hortaliças. Se faltar água, a gente tem o nosso desenvolvimento da cultura prejudicado, né? Porque ela vai ter uma qualidade menor, menos aceitável, né? Principalmente se forem as folhosas, que são consumidas cruas, tá? Então, uma grande característica que exige no uso da água, né, é que as hortaliças elas têm um sistema radicular pouco profundo. Então, essa característica associada às outras que eu disse antes, né, que são culturas terras, né, e necessitam, né, de água, leva à necessidade de um suprimento frequente, então, ao longo do ciclo. Então, via de regra, né, quando não é atendido pela chuva, ainda mesmo assim tem que complementar com a irrigação. Então, precisa de um grande volume por um período prolongado de dia para que não leve à perca das culturas. A água é um recurso fundamental no cultivo de hortaliças. Sem ela para irrigação é praticamente impossível cultivar hortaliça. Aqueles que pretendem se empreender na atividade precisam saber se há disponibilidade de água na propriedade, em quantidade e em qualidade, para proceder à irrigação das culturas, principalmente nessa época do período da seca, né? O uso, a demanda de água, né, estima-se que seja aí de 300 a 500 milímetros por metro quadrado. Outra questão é a qualidade. A gente não precisa apenas se prender à quantidade, mas também à qualidade. E não apenas nas características físicas, né, mas também nas características químicas, como condutividade elétrica, quantidade de sais e dissolvidos. Porque muitas vezes a gente tem a presença de metais pesados e micro-organismos danosos aos seres humanos, principalmente naquelas áreas de cultivo de hortaliças próximas dos centros urbanos, que são os cinturões verdes, né? Que é aquela área ao redor das cidades. Então, a gente precisa se atentar, né, a esse tipo de situação. A água ela é importante em todas as fases e estágios de desenvolvimento das hortaliças. O estágio de florescimento para a maioria das hortaliças é o mais crítico quanto ao déficit hídrico, tá? Porque esse déficit hídrico vai levar aí à perca da produtividade. Não que os outros sejam menos importantes, ok? Então, como eu havia dito, 80% até 95% do peso da matéria fresca das hortaliças é água, né? Os outros 5% a 20% de necessidade de água, né, é produzido na fotossíntese. Então, a planta precisa de muita água. Ela precisa de água para ela incorporar nas suas células através do fluxo de nutrientes, né? Então, ela, junto com as raízes, ela puxa a água e os nutrientes vêm juntos, né? E esse importante fluxo de nutriente, né, é que vai promover, inclusive, o abaixamento da temperatura foliar, tá? Então, a água ela é importante por conta desses aspectos, né? Outro aspecto é a umidade relativa. Para que haja um bom crescimento e desenvolvimento das plantas, né, a gente tem que saber que a umidade relativa ela é uma forte influência sobre a transpiração. Quanto mais baixa a umidade relativa, tende a aumentar a transpiração. E quando a gente tem uma alta umidade relativa, a gente tem o efeito oposto. Inclusive, a alta umidade relativa leva à economia de água, mas pode ter um efeito negativo no favorecimento de patógenos, né?
como doenças aí provocadas aí por bactérias e fungos, ok? O que eu tinha para aula era hoje. Caso vocês tenham alguma